Meu celular não tem isso aí. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, falar sobre Santa Teresa é fácil e é difícil. É fácil porque nós podemos alcançar o método de Santa Teresa. Ele é vivenciável mesmo, mas é difícil porque é muita coisa, né? Santa Teresa viveu 67 anos. Então, das doutoras da igreja, ela é a mais velha, né? As outras duas, elas são mais novas, então até o conteúdo é menor, né? Vocês sabem que Santa Teresa é doutora da igreja, sabem disso, sim ou não? Sim, né? Quem não sabe? Eu não sabia, não. Pronto. A igreja, ela tem 3 doutoras, certo? E 40 doutores. São 4, quem é a última? Santa Idelgalda. Ah, eu não sabia não. Então tá desatualizado os livros que eu estou lendo. Que foi agora, recente. Então, em 1970, né, foi a primeira vez que a igreja reconheceu, né, o doutorado de uma mulher que foi justamente Santa Teresa, né? E o que quer dizer isso, né? Por que é importante a gente estar aqui reunido nesse trido para ouvir falar sobre São Francisco e Santa Teresa? A nível de igreja, porque são 2 grandes santos, né? São santos que eles são modelo, né? Para muitos tempos que já se passaram e vai ser para sempre, né? Então, a nível de igreja, eles são modelos, né? Eles são realmente como que baluartes, né? Para todo cristão. Mas dentro do Shalom, eles são, né, os baluartes da comunidade católica Shalom, né? Eles são, dentro da nossa espiritualidade, Deus, ele inspirou que nós vivêssemos a santidade, né? Vivêssemos um caminho de Deus, né? À luz desses santos, né? E aí, nossos escritos Amores Gonçalo vai dizer o seguinte trecho, e isso dá uma grande base do motivo pelo qual a comunidade escolheu a gente ter um trido dos baluartes. Aqui no caso vai ser o trido, mas em todo canto vai ser um trido, certo? Então, é por causa disso que eu vou ler para vocês que a comunidade escolheu fazer um trido, né? Então, dentro desse caminho do amor esponsal e santidade, então se nós queremos amar a Cristo de maneira esponsal e queremos ser santos, dentro da comunidade Shalom, aí o que o nosso fundador diz? O Senhor nos dá um modelo. Qual é o primeiro modelo que vocês viram ontem? Francisco de Assis. Mais alto. São Francisco de Assis. Como o Senhor deu a Francisco um coração amante e despojado, também ele não quer dar, né? Nulo quer dar, né? Quer dar a cada um de nós. Por outro lado, o Senhor nos dá um caminho a seguir. Qual é o caminho de hoje que a gente vai falar? De Santa Teresa d'Ávila. O caminho de oração, de intimidade com o Senhor, de união íntima com o amado, é também caminho para as nossas almas. Então hoje a gente quer meditar sobre Santa Teresa muito nesse sentido, o caminho de oração, de intimidade com Deus, de união íntima com o amado, né? Santa Teresa, ela é doutora em vida espiritual e em oração, né? Poderia ser a mesma coisa, né? Mas a igreja ela coloca bem separado, né? Vida espiritual e sobre oração, né? E por que ela é doutora, né? O que faz Santa Teresa ser doutora? Primeiro, porque Santa Teresa ela não simplesmente fala de algo
algo que ela entendeu, mas ela fala de algo que ela viveu. O primeiro parâmetro para que a igreja reconhecesse em Santa Teresa esse doutorado é justamente a experiência de Santa Teresa, muito real, né, que faz com que ela tenha entendido, vivido e ensinado. Isso faz de Santa Teresa doutora. Ela aprendeu, né, ela entendeu de Deus esse caminho de vida espiritual e de oração. Ela viveu e ela ensina. Ela ensina durante a vida dela, mas até o dia que Jesus Cristo voltar, Santa Teresa está nos ensinando, né? E uma outra dimensão que também a igreja reconhece esse doutorado de Santa Teresa é porque enquanto nós tivermos vida, enquanto houver vida na Terra, enquanto voltar Jesus Cristo, a doutrina de Santa Teresa ela vai ser válida. Então ela não é uma doutrina que só serviu para o tempo dela, que serve para hoje, mas sempre vai servir, né? Até que Jesus volte. A doutrina de Santa Teresa, né? Esse doutorado de Teresa, aquilo que ela se tornou mestra, vai influenciar os homens. Deu para entender até aqui? Então, Santa Teresa, quem conhece alguma coisa sobre Santa Teresa? Levante a mão. Alguma coisa sobre Santa Teresa? Quem não conhece nada sobre Santa Teresa? Todo mundo conhece alguma coisa, né, sobre Santa Teresa? E o que você conhece sobre Santa Teresa acrescenta na sua vida de alguma maneira, sim ou não? Sim. Então, esse é o motivo também pelo qual Santa Teresa ela é doutora. Aqui eu coloquei umas fotos sobre como era a estrutura de Ávila, né? Ávila tinha muitos morros, ermidas, castelos, né? Eu já fui em Ávila, né? Eu tive essa graça. E muitos morros mesmo, assim, para você ir para um canto para o outro, às vezes você se cansa um pouco porque tem muitos morros, né? E isso faz muita diferença quando a gente começa a ver um pouco dos escritos de Santa Teresa, porque a gente vai vendo por que Santa Teresa escreve dessa maneira que ela escreve, porque ela é fruto daquele meio, né, de maneira estrutural, assim, né, naquilo que nós vemos, que são os prédios, que é a cidade, e aquilo que ela viveu também na vida dela, as influências que ela traz, né? Aí um pouquinho da biografia de Santa Teresa. Ela nasceu em 28 de março de 1515, né? Em Ávila, na Espanha. A família dela, né? O pai dela é Alonso e a mãe dela é Beatriz. E Teresa, ela fala muito dos pais dela no livro da vida, que foi o primeiro livro que ela escreveu. E aí ela falando dos pais dela, né? Primeiro, né, tem uma coisa específica. O pai dela, ele foi viúvo 2 vezes, né? Então, da primeira vez que ele foi casado, né, ele teve 3 filhos. Da segunda vez, que foi com a mãe de Santa Teresa, com Beatriz, ele teve 9 filhos. E aí, no meio desses, Santa Teresa, né? E aí, Teresa, ela fala do pai dela, que o pai dela, ele gostava de ler muitos livros muito bons. É muito importante esses dados, porque a gente vai entendendo depois como a maneira que a pessoa ela se tornou santa. Ela não se tornou de um dia para o outro. Ela não se tornou da cabeça dela. Ela não se tornou simplesmente com o esforço dela. Claro, a graça de Deus que nos santifica, mas a gente vai vendo na vida dos santos que também as experiências que eles tiveram, a educação que eles tiveram, influencia muito na santidade deles, né?
Santa Teresinha, por exemplo, ela dizia, eu tenho um livro sobre a biografia dos pais de Santa Teresinha, né? Que é a história de uma família. E ela vai dizendo que a santidade dela primeiro começou na casa dela, né? A grande influência de Santa Teresinha, e ela coloca isso de forma bem clara nas autobiografias dela, né? Naquilo que ela escreve dela, que foi graças a essa família que ela veio, que ali já foi começando a se delinear também esse desejo e essa busca de santidade. Também na vida de Santa Teresa, né? E aí o pai dela gostava de ler livros bons, né? E aí depois que ele perde a sua segunda esposa, aí ele se dedica simplesmente aos filhos, à educação dos filhos. A mãe de Santa Teresa, Beatriz, né? Ela gostava muito de rezar, né? Ela gostava muito de ensinar aos filhos dela as devoções aos santos, a Nossa Senhora, né? E aí Santa Teresa diz que a mãe dela despertou muito a piedade nela. E aí tem um fato interessante, com 7 anos de idade, Santa Teresa, ela com essa piedade despertada, né, pelos pais, de uma forma especial pela mãe, ela arquiteta com o irmão dela, né, uma fuga para uma cidade que é a cidade de Mouros, né? E aí ela vai para essa cidade porque ela queria ali ser Marte, né? Ela queria ali chegar naquela cidade e ali matarem ela para que ela também pudesse ser santa e mártir. Ela tinha esse desejo de martírio, esse desejo de morrer por Jesus Cristo, pela causa do Evangelho, né? E aí eles vão, e aí quando eles estão saindo da cidade, o tio dela encontra eles e interroga: por que vocês estão fazendo isso, né? E aí ela fala uma frase, né? Ela fala assim, que queria participar da glória eterna, queria ver a Deus, né? Queria já contemplar a face de Deus, né? E ela diz também que quer ver a Deus. Desde esse momento, Santa Teresa, ela interioriza essa verdade: eu quero ver a Deus. Essa frase é muito importante na vida de Santa Teresa, porque até a morte dela, ela busca essa verdade: eu quero ver a Deus. Então, toda a espiritualidade de Teresa, né, todo o doutorado dela começa dessa verdade que ela interioriza: eu quero ver a Deus. E a vida de Teresa, ela começa a se transformar nessa busca de ver a Deus. E isso é muito interessante. Eu não sei quando você se converteu, né? Você lembra, né, do seu primeiro despertar para Deus? Lembra, sim ou não? A partir daí, qual é o que no teu coração começou a ser uma decisão de vida em relação à caminhada com Deus? Isso é importante para nós. É importante ver aquilo que é uma meta para nós. Aquilo que, quando eu tive meu encontro com Deus, eu interiorizei de maneira espiritual e aquilo se tornou uma meta de vida. Porque para Teresa isso é muito claro. Quando nós estudamos Teresa, vemos os escritos dela, a gente sempre vê no pano de fundo essa verdade. Teresa buscava ver a Deus. Nela tem até um poema muito bonito sobre a dimensão mesmo desse querer ver a Deus, do querer morrer, né? Morro porque não morro. Morro porque não morro. Ela diz assim: eu morro porque eu não morri ainda, entendeu? Do desejo de ver a Deus. É interessante. Vamos partilhar de 2 em 2 o que a gente falou até aqui.
Amém? Eu vou pedir para vocês irem partilhando mais vezes, certo? Dessa vez só um partilha, na próxima outro partilha. Tá dando para entender até aqui? Tá, né? E aí, desse desejo que ela tinha, né, de ser mártir, isso não se amarrou no coração de Teresa. E aí tem uma coisa interessante. Teresa, ela fez do jardim da casa dela como que um eremitério, aonde lá ela ficava só, aonde ela ia lá com o irmão, aonde ela começava a fazer uma brincadeira que era assim, lá tem muitas pedras em Ávila, né? Aí ela fazia uns morrozinhos de pedra, para ser tipo as ermidas, né? Para ser os morros, porque justamente essa fuga dela para os morros era bem assim, esse ambiente, entendeu? E aí ela foi fazendo do jardim dela isso. Qual eram as brincadeiras de Teresa? A brincadeira de ser freira. Era assim que ela brincava. De ser freira, de ser eremita, de ser mártir, né? Essas eram as brincadeiras de Santa Teresa. Eu lembro também que eu fui lá na casa de Santa Teresa, lá tem um jardim ainda, né? E lá tem a imagem de duas crianças, né? A estátua, né? Dela, do irmão, brincando nesse jardim, né? E aí quando eu fui estudar isso aqui, eu lembrei justamente que eu vi esse jardim que eles brincavam tanto, lembrando daquilo que foi frustrado, mas que esse desejo ainda continuou no coração deles, né? Então eles iam brincar, aí brincava dessas coisas, né? De amontoar pedrinhas, aí as pedrinhas se desmoronavam, aí brincava de monja, brincava de ser mártir, essas coisas. Então ficou marcado no coração de Teresa esse desejo, né? Teresa, ela era uma santa, né? O Frei Patrício, ele diz isso. É bem simples, ele dizia: Teresa é uma santa inquieta, angustiada, uma nômade e fugitiva de Deus, e não para até encontrá-lo, né? Então Teresa é essa mulher inquieta. Ela não pense que Teresa era aquela mulher assim, sabe? Não é. Eu me identifico muito com Santa Teresa, porque eu tenho uma personalidade muito forte mesmo. Eu pareço ser muito calminha, mas eu não sou não. Eu não sou. Eu sou uma pessoa inquieta, eu sempre estou querendo fazer coisas, eu sempre estou querendo o melhor, né? Se alguém mexer comigo, se eu entrar numa briga, é difícil eu sair, entendeu? Eu imagino que Teresa é um pouco assim, como eu sou, eu me identifico profundamente com ela. Eu gosto muito de me relacionar, né? Santa Teresa, ela tinha muito esse dom de relacionamento, de relacionar-se com os outros, e isso influenciou muito também essa doutrina dela sobre vida de oração. Então vamos lá. Ainda mais um pouco sobre a autobiografia. Aos 14 anos, Teresa perde a mãe dela. E aí ela muito aflita por ter perdido a mãe dela, ela se coloca diante de Nossa Senhora e ela disse: mãezinha, me recebe agora tu vais ser minha mãe. Em lágrimas ela diz: agora você toma o lugar da minha mãe, me recebe como sua filha, né? Foi uma experiência que ela teve muito forte com Nossa Senhora, quando ela perdeu a mãe dela, aflita diante de Nossa Senhora, ela pede ali que Maria seja a mãe dela, né? E aí depois ela diz, falando nos livros dela, ela diz que Maria, ela sempre foi essa presença que sempre que ela suplicava, sempre que ela se colocava diante de Nossa Senhora nunca abandonava ela, nunca deixava de ouvi-la, de atendê-la, né? Então ela tem uma amizade muito grande de Nossa Senhora e que começou justamente na perda da mãe dela. Na adolescência de Santa Teresa, depois que ela perde a mãe dela, Santa Teresa ela fica meio perdida, desnorteada, sabe? E aí nessa adolescência dela, Teresa começa a ler, né? Ela tem muito essa influência da leitura. Ela começa a ler, mas qual é os livros de Santa Teresa?
de romance, de cavalaria, né? São livros, né, épicos, poéticos, livros que não tem nada a ver com Deus. E Teresa começa a desejar aquelas coisas. Começa aqueles romances, sabe, aquelas coisas assim, bem de novela, né? Se fosse o nosso tempo era de novela, né? E aí Santa Teresa ela se afasta muito de Deus. E o pai dela, com muito medo que ela se perca totalmente de Deus, ele disse: eu não vou conseguir mais educar a minha filha. Então o pai dela resolve colocar ela num colégio de agostinianas, né, de freiras agostinianas. E aí nessa escola, nesse colégio, Santa Teresa de novo volta o desejo por Deus, o desejo pela santidade, o desejo de rezar, o desejo de ser uma pessoa de Deus, né? E aí, nesse colégio, com esse desejo, né? Quando ela, em 1535, Santa Teresa ela chega para o pai dela e diz assim: pai, eu quero ser carmelita, eu quero entrar no Carmelo. E o pai dela fica revoltado e diz: você não vai entrar no Carmelo, você não vai ser freira. O pai dela é bem rude mesmo, né? O Frei Patrício disse que ele é seco nesse momento, né? Você não vai, ele proíbe Santa Teresa de ir para o Carmelo. E aí Santa Teresa, né, mais uma vez, arquiteta com outro irmão de fugir, né? E aí o irmão dela foge para ser monge e ela foge para ser freira. Quando o pai dela encontra ela, porque não tinha as redes sociais, né, antigamente, então o pai dela teve muita dificuldade de encontrar onde ela foi parar, né? E aí quando o pai dela encontra ela já tinha sido acolhida no postulantado no Carmelo. Então não tinha mais o que fazer. Ela já tinha sido acolhida. Ela já estava como freira, né? E aí pronto, Teresa vive o postulantado, vive o noviciado, né? Não tem esse negócio de discipulado no Carmelo. O noviciado. E quando Teresa ela vai receber os votos dela, é um outro momento bem importante na vida de Santa Teresa. Ela recebe, e depois que ela recebe, ela fica doente, né? Um pouco tempo depois ela fica doente. Uma doença que os estudiosos sobre Santa Teresa, eles dizem que é uma doença misteriosa. Ninguém sabe a fundo o que realmente Teresa teve. E aí, porque ela ficou doente, o pai tirou ela do Carmelo, então aí ela vai para casa. Só que nesse percurso de casa, Santa Teresa para na casa de um tio. E esse tio dá um livro para ela de presente. Olha que coisa interessante, são fatos muito importantes, né? E aí o tio dela dando esse presente ele foi dos primeiros livros espirituais que Santa Teresa leu, né? Esse livro ele influenciou muito Santa Teresa, né? Que ele fala justamente sobre vida de oração, mas exatamente aquelas pessoas que estão iniciando na vida de oração, né? E aí Teresa vai para casa. E aí quando ela vai para casa, entregam ela nas mãos das curandeiras, né? Naquele tempo já tinha curandeira, né? E aí curandeira para cá, curandeira para lá, Teresa quase morre. Santa Teresa ficou 3 dias de coma, gente. Mas naquele tempo a medicina não era avançada não, então o coma deram por Teresa morta, né? Aí o que aconteceu? Lá no mosteiro dela, Mosteiro da Encarnação, já fizeram o quê? Prepararam a cova dela, porque ela estava morta. Para todo mundo, Santa Teresa estava morta, né? Então prepararam lá o buraco do caixão, né? E aí levaram Teresa e Teresa acorda, né? E aí depois que Santa Teresa acorda, ela passa 3 anos paralítica, gente. 3 anos paralítica. Olha aí a enfermidade. Era febre, né? Era convulsão que ela tinha, né? E aí
passando três anos paralítica, Santa Teresa, ela pede a cura dela. Todos os dias ela pede a cura dela. E aí Deus, foi, esse tempo todo Santa Teresa não foi curada. E ela queria ser curada para o quê? Para ser de Deus, para rezar e para fazer obras por Deus. Quando Teresa é curada, sabe o que ela faz? O que vocês acham que ela faz? Digam aí. Ela queria ser uma mulher de oração, queria fazer obras pelo Senhor. Quando ela foi curada, vocês acham que ela fez o quê? Ao contrário. Ela começou a se perder nos locutórios, Eu não sei se vocês conhecem o Carmelo. O Carmelo, elas ficam, tem a estrutura assim, Ele não é aberto, assim, a parte que as monjas ficam. E como é que você tem o contato com as monjas? Tem umas celas, É uma salinha com uma grade de ferro com alguns buraquinhos, E aí, as monjas têm alguns horários que elas podem conversar com as pessoas. É nesses momentos que muitas vezes a gente pede para as monjas ser madrinha de oração por nós, E aí, ela começou a viver no locutório, e ali ouvia as pessoas, ouvia os romances, ouvia as conversas, as fofocas, e Teresa se perde. Teresa era uma mulher altamente de relacionamento. Teresa amava conversar, amava se relacionar, amava imaginar como era aquele romance que aquela pessoa estava falando, e ela já lembrava das leituras que ela tinha feito, das cavalarias, dos romances épicos, Teresa se perdeu. Você já se perdeu de Deus? Sim ou não? Sim. Pois pronto, você é filho de Teresa. Você é filho de Teresa. E Santa Teresa passou anos, não foi 1 ou 2 não. Foram anos perdida nessa vida, Até que chegou uma quaresma, Uma quaresma de... esqueci o ano, 1554. E ali Teresa, ela se coloca diante do Cristo, chagado, tem até a imagem aqui, só que não dá para vocês verem, chagado. E naquele momento Santa Teresa, ela, coloca assim no livro dela, foi tão alto o sentimento de ser tão mal agradecida para com aquelas chagas, que se me partiu o coração, lancei-me aos seus pés, derramando minhas lágrimas e suplicando-lhe que me fortalecesse para nunca mais o ofender. Estou certa que me valei esta súplica, porque fui melhorando muito desde esse dia. Então, Teresa, ela teve uma experiência que foi um divisor de águas. Existe a Teresa antes dessa experiência e Teresa depois dessa experiência. Na verdade, Santa Teresa diz que essa foi a grande conversão da vida dela, porque ela já tinha tido uma conversão, com certeza, mas essa foi a conversão que mudou toda a vida de Santa Teresa. E Santa Teresa, mesmo ainda, se relacionando, ela não mais vivia dessa maneira. Deus, ele naquele momento começou a ser o grande amigo de Santa Teresa. Deus, a partir daquele momento, Jesus Cristo começou a ser o amado de Santa Teresa. O motivo pela qual ela fez tantas coisas e o motivo pela qual ela se relacionou de uma forma tão profunda, tão mística, que fez dela doutora, Então, só para mim terminar essa parte da autobiografia, Teresa, ela viveu 67 anos, dos quais 20 anos a vida dela foi muito intensa como fundadora, porque ela não é a fundadora do Carmelo, mas as reformas que ela fez no Carmelo foram tão radicais e foram tão fiéis
ao espírito primitivo que chamam ela de fundadora dos descalços, né? E aí Santa Teresa, ela fundou, eu não me lembro quantos mosteiros, gente, mas foram muitos. Ela passou 20 anos, eu não estou me lembrando agora, mas talvez eu tenha anotado em algum lugar ainda. Ela fundou muitos mosteiros. No tempo que ela fundou os mosteiros, ela não foi acolhida, não. Primeiro, quem mandava em Ávila, né, vamos dizer assim, né, era um padre. E esse padre, ele proibiu ela de fundar mosteiro, porque isso ia gerar o quê? Mais custos para eles como cidade, né? Eles iam ter que ajudar, eles iam ter que providenciar mais coisas e eles não queriam perder tempo, não queriam perder dinheiro nisso, na obra de Teresa, né? E aí ela foi vivendo muitas coisas diante desse não acolhida, né, das fundações dos mosteiros, né? Eu queria que partilhasse 2 em 2 para mim e para outro ponto. Partilhe aí. O que você entendeu sobre essa conversão de Santa Teresa, né? Gente, amém. Porque meu tempo está acabando, porque foi pouco tempo, certo? Para falar de Teresa tem que ser muito tempo, viu, Dani? Então, deixa eu correr aqui, tá certo? O que vocês não entenderem, vocês podem perguntar, tá certo? Mas está dando para entender, sim ou não? Pronto, vamos lá. Agora eu queria falar sobre uma das obras de Santa Teresa, que é o Castelo Interior Moradas. Quem já ouviu falar desse livro? Levante a mão. Quem nunca ouviu falar? Levante a mão. Certo. Então, Santa Teresa, ela tem um livro que fala sobre, de uma forma muito concreta, sobre vida de oração, sobre vida interior, né? E aí, esse livro, Santa Teresa, ela compara a nossa vida de oração, a nossa vida interior a um castelo. Um castelo que tem vários aposentos, né? Que tem o rei, que tem os servos do rei, né? Que tem tudo como um castelo. Vocês lembram que eu disse que eu tinha colocado uma foto da cidade de Ávila? Aqui nós vemos bem claro como de onde nós viemos nos influencia. Santa Teresa, ela vai usar a figura de um castelo que era muito próprio da terra dela, né, do costume dela. Hoje para nós o castelo seria o quê? Um prédio, né? Com apartamentos. Para nós isso é mais comum hoje, não é comum um castelo, não é verdade? Então talvez se a gente fosse falar sobre vida de oração usando uma figura como Teresa usou, a gente ia usar um prédio, né? Um edifício, né? Com vários apartamentos. Diz. Na verdade, no tempo de Santa Teresinha, ela já pensou no elevador, né? Ela disse que queria existisse um elevador para ela. Isso na pequena vila, né? Não, mas eu tô falando de Teresa, de Jesus. Mas de Santa Teresinha, Sim. pensar no elevador, que naquele tempo existia mal madeira, né? Sim. Não tem nada a ver, mas pensar no castelo. Sim. Pronto, aí essa figura do castelo é bem rápido, né? Santa Teresa diz que a nossa alma, né, é como esse castelo, que nós ingressamos nele e a meta
a profundidade da vida de oração é justamente chegar até o último aposento do castelo, que é o aposento do rei. Para isso, quando a gente está no castelo, primeiro a gente, antes de entrar no castelo, a gente está fora do castelo. O que nos faz entrar? Desculpa, o que nos faz entrar na porta do castelo? A oração, certo? Mas antes de começar a rezar, você está fora do castelo. Aí o castelo tem o quê, né? Não sei se vocês já viram filmes épicos. O castelo, ele é envolto de água. E aí é uma pontezinha que você sobe para ir para ter acesso ao castelo. Sim ou não? Essa águazinha que fica lá, elas são água, né, do banho e do cocô das pessoas do castelo. Sendo bem prática, né? Então, Santa Teresa, ela diz que aquele que não reza, ele está fora do castelo. E quem está fora do castelo está ali, ainda naquela água, né? O homem sem oração, ele é um homem sujo, né? É um homem que está em contato com coisas sujas, com os animais, né? Porque ali deve passar rato, né? No tempo dela, ela falava muito das servandijas, né? As servandijas, né? E aí quando a gente ingressa no castelo, isso não quer dizer que a gente está limpo. A gente entra no castelo ainda com as sujeiras, né? Mas a gente entrando no castelo, a gente já sai daquele fosso, né? E aí Santa Teresa vai falando que a nossa meta da vida espiritual é passar pelas várias moradas até chegar ao rei. E essas moradas, ela fala sobre primeira morada, segunda morada, até a sétima. A sétima é o aposento do rei, que é, na vida espiritual, o matrimônio espiritual, né? Que é a mais alta experiência com Jesus Cristo. É o matrimônio espiritual, onde não existe diferença entre o que eu quero e o que Deus quer. Santa Teresinha diz, eu sempre faço o que eu quero, porque o que eu quero é aquilo que Deus quer. Santa Teresinha, ela teve a experiência do matrimônio espiritual. Às vezes nós que estamos ainda no início de vida espiritual e às vezes realmente não nos decidimos pela vida de oração, a gente tem aquela insegurança de que, qual é a vontade de Deus? Sim ou não? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer nessa situação? E eu diria para vocês ainda precisam, como eu também, adentrar numa vida espiritual profunda. Porque a verdade é, quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu sei o que Deus quer. Não existe uma diferença do que Deus quer daquilo que eu quero. Porque eu conheço a Deus, porque eu escuto a Ele. Né? E o matrimônio espiritual é muito parecido a essa realidade que eu estou falando, né? Santa Teresa vai dizer no Castelo Interior que a oração é luta. Você acha que a oração é luta? É difícil rezar, sim ou não? Sim. Ela diz, fundamentalmente, luta. Por isso é necessário vencer muitas coisas. Aí Teresa fala da carne, vencer a carne para poder rezar, né? Por exemplo, o seu espírito, né, está separando para entender, certo? Mas não existe uma separação, porque tudo isso somos nós, né? O seu espírito quer rezar, mas a sua carne não quer. Você já passou por isso? Então, vencer a carne para poder rezar. Vencer a preguiça espiritual, né? Uma outra dimensão que ela fala do demônio. O demônio não quer que você reze. Santa Teresa, ela diz que uma alma que está se decidindo por Deus, o demônio move o inferno contra ela. Muitos espíritos estão contra ela. Porque sabe que quando aquela alma se decidir pela oração, ele perdeu a alma. Vocês estão entendendo como é sério?
Uma outra coisa, nós temos que vencer aquilo, né, as dispersões, né, o WhatsApp, a internet, né, no nosso tempo, né? Vencer o vício por tantas coisas que nós temos muitas vezes. O vício pelos relacionamentos, né? As idolatrias que nós fazemos pelo outro, pelas amizades, pelo esposo, pelos filhos, né? Isso nós temos que vencer. É luta, meus irmãos. E no início da nossa vida espiritual, quando a gente ainda está decidindo ter vida de oração, a gente é muito provado, sabe? Muito provado. Muitas coisas aparecem para nós como lícitas. Mas Deus é maior do que isso tudo. Se não é Deus, você não deve colocar a força sobre isso, né? E aí Santa Teresa, ela vai dizer algumas frases. Deus se encontra na alma como se encontra no céu. Olha que coisa linda, né? Nesse livro, Santa Teresa diz que Deus se encontra na tua alma como ele se encontra no céu. Você entendeu isso? Que nesse percurso de oração você precisa encontrar, é esse Deus que você está buscando. Que ele é tão verdadeiro e tão presente dentro de você como ele está no céu. Uma outra frase, Santa Teresa diz que para esse mal de deixar oração não há remédio senão recomeçar. Para esse mal de deixar a oração não há remédio senão recomeçar, né? Aí outra frase que ela diz, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. O autoconhecimento, porque a verdadeira oração ela leva ao autoconhecimento, né? A nos conhecer, a conhecer a Deus, né? Aí tem outras frases que eu poderia dizer. E aí eu vou passar para outro ponto que eu tenho que terminar, certo? Santa Teresa, deixa eu ver aqui. Partilhei de 2 em 2 para ver o que é que eu ainda vou falar para mim terminar, porque ainda tem muita coisa, certo? Partilhei. A antepenúltima, ela é forte mesmo. Para esse mal de deixar oração, não há remédio senão recomeçar. Partilha aí. Vamos lá, voltar aqui. Então, Santa Teresa, ela diz que a oração, ela é um trato de amizade com Deus. Repita, a oração é um trato de amizade com Deus. Então, a oração é um acordo, vamos dizer assim, de amor que você faz com Deus, de amizade. É fácil ser amigo, é? Eu acho. Você ser amigo, você confiar, você, né, se aproximar. É fácil ser amigo de uma pessoa, vamos dizer assim, é fácil? Vocês não acham, né? Não, eu estou perguntando se é fácil ser amigo de alguém. Não é fácil encontrar um amigo, talvez, né? Então, vamos lá. Gente, a grande novidade que Santa Teresa nos dá é que a oração é a arte de amar. É um diálogo de amizade, né? Estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. A oração é estar com aquele que eu sei que me ama.
Né? O Frei Patrício, uma vez pregando, ele disse assim que uma experiência que ele nos convidava a ter era a gente se retirar numa capela ou no nosso quarto, onde nós rezamos, né? E a gente se colocar ali diante de Deus e dizer: ama-me, 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 ama-me. Dizer várias vezes. É uma oração. É a arte de amar. Mas primeiro de ser amado por Deus. Porque Ele é que dá, é Ele que toma a iniciativa nesse relacionamento. É Ele que primeiro nos deseja. Olha que coisa linda. Não é nós que desejamos primeiro a Deus. Não somos nós que primeiro escolhemos a Deus. Por mais que nós nos achamos muito virtuosos, santos ou bonzinhos, né? Nunca matei ninguém. Eu sou muito bom. Pronto, mas você não é o primeiro a buscar a Deus. É Ele que te busca primeiro. E na oração acontece isso, né? E aí Santa Teresa diz: o bem mais precioso, o qual nunca podemos perder, nós temos que ter uma determinada determinação. Santa Teresa diz que para você ter vida de oração, você tem que ter determinada determinação. Vocês têm que ter o quê? Determinação. E aí ela vai dizer: a oração não consiste em muito pensar, mas em muito amar. É linda essa frase. Não é entender a palavra de Deus, não é entender. Ai, porque será que eu estou na primeira morada? Ou então será que eu estou fora do castelo? Será que eu consigo mesmo rezar? E pensa no WhatsApp, e pensa nas pessoas que não mandaram mensagem hoje para você. Aí acabou a oração, né? É amar, meus irmãos. Não consiste tanto em pensar, mas em amar a Deus e se deixar amar por Deus. A oração é a mensagem original de Teresa na igreja. Sua experiência cristã, sua especialidade magistral, seu carisma de fundadora. Através da experiência da oração, ela penetra no vasto mundo sobrenatural e projeta em sua atividade eclesial. Aí deixa eu pular aqui. Santa Teresa, ela diz uma frase também que eu gosto muito, que ela diz assim, que a oração mental, que ela vai falar os vários tipos de oração, que não vai dar tempo eu falar, certo? Ela diz: não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. E ela diz: por que muitas vezes você não reza, né? Talvez ainda não o ameis, porque para ser verdadeiro e duradouro, na amizade, as condições é amar. Então, por que muitas vezes você não reza? Porque você não ama Deus. Simples assim. É isso que Santa Teresa quer dizer. Por que muitas vezes tantas coisas são mais fortes, mais importantes e tomam mais o tempo da nossa vida de oração? Porque nós não amamos a Deus a ponto de priorizar a Deus, de se sacrificar pela vida de oração, porque é luta também, muitas vezes, contra a nossa falta de tempo. Né? Assim, hoje, como comunidade de vida, casada, tendo filho novo, eu rezo cedinho, gente. Nem sempre dá para me rezar no horário da comunidade de vida, não. Eu sou a santa? Não sou a santa, mas eu também estou lutando. E eu estou falando aqui para vocês como alguém que quer convidar vocês a lutar e que luta também. Muitas vezes eu estou rezando ali, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, mas com muito sono, tendo passado a noite acordado com as crianças. Essa noite mesmo passei a noite toda com as crianças. Mas no outro dia, bom dia, 6 horas...